Bicho, eu gravei 10 minutos de vídeo à toa. Foda, né? Minha câmera não tava pegando áudio. Mas tudo bem. Então vamos seguir até aqui mesmo. É... As palavras estão aqui, beleza? Eu só vou. Ah, vou deixar essas aqui mesmo. Azar. Pô, eu tinha feito uma aulinha tão maneira. Papo reto. Tudo bem, agora eu já tô mais pronto pra fazer algo um pouco mais rápido. Então vamos começar. A primeira palavra então é inexorável, beleza? Inexorável é o seguinte, é uma coisa que ela é implacável, que tu não consegue lutar contra e que ela não tem piedade nenhuma. É basicamente isso. Ela é poucas ideias, ela vem e senta o laço em ti por alguma razão. Por exemplo, o Pedro Assad com os alunos bobocas dele. Alguns alunos bobocas, no caso. O aluno foi boboca, ele foi lá e sentou o laço no cara e expulsou o cara da plataforma. Tá certo ele, tá bom? Poucas ideias. Ele é inexorável, entendeu? Não tem chance pra outra, ele é intolerante. Ele é intransigível, não tem negociação. Se tu falou merda, teu nome tá anotado e tu vai embora. É mais ou menos assim que funciona. Minha frase primeira foi que a força de Aquiles era inexorável. Aí que tá errado. Não era que a força dele era inexorável. Ele era inexorável por causa da força dele. Então eu mudei a frase e coloquei: Aquiles era inexorável no campo de batalha. Então ele era impiedoso, implacável, ninguém podia matar ele, ele era muito sinistro. Então aparecia um cara na frente dele, ele já passava o laço na barriga do cara e já saltava as tripas pra fora. O outro foi que o júri era inexorável. Ponto. Não se deixou levar pelos lamentos do réu. Então o Léo tava lá. O réu, no caso, né? Não o Léo. E o advogado dele tava tentando, pá, não sei o que. Não adiantou. O júri ele foi implacável. Ele foi frio calculista. Ele analisou exatamente as coisas como deveriam ser feitas e julgou o cara como ele deveria ser julgado, beleza? Outra palavra, jusante. E jusante eu vou trazer uma imagem que eu achei excepcional trazer. Por quê? Porque jusante tem dois significados, tá bom? O primeiro significado, ele é geográfico. Presta atenção. Essa parte é interessante demais, tá bom? Porque entender o sentido geográfico de jusante, entende o sentido figurado de jusante, o sentido literário poético. Então vamos lá, aqui a gente tem um montante, né? Vamos entender o curso do rio primeiro, que tem a nascente, o curso superior, o curso médio, o curso superior, delta e depósito de sedimentos depois da foz. Isso aqui é irrelevante, né? Ok. Lá na nascente a gente tem o montante. O que que é o montante? É o conjunto de todos os rios que vão desaguar no curso principal, tá? E a jusante, ela acontece depois do curso inferior. Então, logo após, aliás, no final do curso tem a jusante. Então, aonde deságua esse rio? Ele pode ser num lago, pode ser no oceano, pode ser em qualquer lugar. Por exemplo, o Rio Guaíba. O Rio Guaíba, do lado de Porto Alegre, ele tem o montante dele lá no Vale dos Sinos. Então tem várias, inclusive antes ainda, né? Vários rios vão chegar no Rio Guaíba, eventualmente. Por isso que ele é tão grande, ele tem um volume tão enorme. E a jusante dele é no Oceano Atlântico. Lá no Rio Grande, né? Que é a cidade onde deságua, tem a foz lá do Rio Guaíba, beleza? O rio Amazonas também, ele tem a foz no Oceano Atlântico. Ele contorna todo o país e aí, eventualmente, ele deságua lá no final. Beleza. Entendido o jusante. Então, o jusante, ele é o final do curso de um rio. Ok. No sentido figurado, jusante tem a ver com um evento que acontece exatamente após um outro evento. E que tem uma certa relação de causa. Claro, né? Então, por exemplo, eu vou lá, faço um projeto. E aí, esse projeto, ele vai ter várias etapas. E os resultados, eles vão aparecer a jusante da primeira etapa. Então, assim, no momento em que acabar a primeira etapa, eu tenho resultados. Não imediatamente após, mas logo em seguida, entendeu? Então, os primeiros resultados, a primeira coisa que vai me retornar, o primeiro retorno, seja financeiro, enfim, vai ser a jusante da primeira etapa. Então, logo em seguida, tá bom? Aí eu criei duas frases para esse sentido, né? Que seria: a Revolução Francesa ocorreu a jusante do pensamento iluminista, tá errado. Porque até que foi maneira a tentativa, mas tá errado. Porque eu vou desaparecer com isso aqui, depois eu ponho outra. Porque seria mais à luz de, então os pensamentos iluministas, eles foram a razão pela qual aconteceu, mas não foi exatamente após criar o iluminismo, entendeu? Mais ou menos isso. Não tá 100% certo, entendeu?
e o mundo moderno ocorreu ajusante das grandes navegações. Tá errado, porque na verdade eles aconteceram ao mesmo tempo. Então, as grandes navegações são um marco do mundo moderno, tá? Um dos, no caso, existem vários, né? Não vou saber dizer exatamente quais são, mas eu sei que as grandes navegações são um deles. Então, essas duas frases estavam erradas. Jusante, então, é isso, beleza. Ternar. Ternar é uma frase, uma palavra, no caso, bastante complexa. O primeiro significado dela, ele é literal, tá? Ele é literal. Como a... Ué, por que não tá... Cruzes, gente? Calma aí que eu tô organizando o negócio. Ele é literal. Que seria o sentido de... Como é que eu vou explicar? É que o significado dele é uma bosta, entendeu? Porque não se usa isso mais. Então significa tornar algo ternura, que eu achei algo esquisito. Tornar algo ternura por meio de amor e afeto. Então, tipo assim, aconteceu alguma coisa e eu quero atenuar, digamos assim, eu quero tornar tênue algo. Eu vou lá, espero que esteja... tá gravando meu áudio. E eu vou lá e dou amor e afeto de alguma forma para aquilo, pra ternar essa coisa. Achei muito estranho o significado. Eu sinceramente não sei de onde eu tirei essa palavra, mas ela tem um significado técnico extremamente específico da área da programação e que é uma merda de usar, porque simplesmente os programadores da área, né, os técnicos da área, técnicos não, os cientistas da área, estudiosos, pegaram uma palavra estrangeira e traduziram de forma literal. E aí, ficou essa bosta aí. Aí o que que é ternar? Ternar é tu pegar um código e tu transformar ele em uma sequência lógica condicional, tá bom? Então, por exemplo, isso aqui só vai acontecer se isso aqui acontecer antes. Então, é isso que acontece na área da programação, é isso. Tu vai criar um código lá, papapá, tu vai codar o código, né? E aí, em algum momento, tu vai querer criar uma condição. Então, para isso aqui, esse bloco de código aqui acontecer, eu preciso que essa condição aqui seja verdadeira. Não importa qual que é, entendeu? Pode ser de qualquer forma, inclusive tem várias formas de fazer. E se não for isso, vai fazer isso aqui. E se não for isso aqui, vai ser fazer isso aqui. Aí tu pode fazer várias condições, né? Isso tu tá ternando o teu código. Tu tá fazendo uma lógica ternável. E aí eu coloquei que o primeiro computador capaz de fazer uma lógica ternária, né, seria o ENIAC. E o ENIAC é essa belezura aqui, ó. Essa não, né? Essa é uma parte dele. Ele foi o primeiro computador com circuito eletrônico, propriamente dito, e ele foi o primeiro computador capaz de fazer sequências lógicas. Então a gente podia criar uma estrutura condicional. Para isso aqui. Para aquilo lá, isso aqui. Esse outro, no caso, né? E aí ele era um prédio, tá bom? Eu vou trazer uma aula de história aqui, eu achei essa aula ficou curtinha, eu vou fazer uma aula de história aqui também. Então o ENIAC, ele era esse negócio enorme aqui, ridiculamente grande, em que a gente, basicamente, programava cálculos para jogar bomba nas pessoas. Era isso que ele fazia, tá? Então os cientistas, os programadores lá estavam enfiando coisinhas nos lugares, e eventualmente aquilo ali dava um resultado, e aí aquele resultado aparecia num monte de lâmpada, e essas lâmpadas elas estavam em código binário. Então se ela estava acesa, ela era um 1, e se ela estava desligada, ela era um 0, beleza? Tendo essa sequência pronta, a gente pega, calcula aquilo ali, transforma para um código decimal e a gente tem o nosso resultado em valor numérico, tá? Depois a gente expande isso e transforma os valores numéricos também em dígitos e a gente consegue botar isso numa tela e visualizar o dígito ali propriamente dito e a gente tem o primeiro computador com interface de usuário, né? Bem interessante, tá bom? Esse era o ENIAC, ele gastava uma tonelada de energia. Energia não é quantificada em grandeza escalar, né? Mas ele era bastante coisa. Não em grandeza de massa, no caso. Então ele era muito brutal, tá? E ele era pouco útil. Na verdade, ele era bem lento, ele demorava horas para fazer um cálculo, tá? E provavelmente esses cálculos aí hoje em dia são feitos em minutos, talvez até menos. Esse era o ENIAC. E aí eu queria trazer mais uma coisa muito legal aqui que eu achei interessante, que eu já sabia, né? Já era um conhecimento meu, que os primeiros códigos feitos no mundo, por exemplo, pela NASA, foram feitos por... Opa, foto errada. Foram feitas por mulheres. Os códigos foram feitos por mulheres.
E esse aqui é a primeira programadora que fez o primeiro foguete da NASA sair da órbita da Terra, tá bom? Essa aqui era a programação do foguete. Brutal, tá bom? Todo esse papel aqui do lado dela são códigos de programação, certo? Acho esse fato bem massa, tá bom? Acho bem interessante. E dá pra ver que ela era bem nova. Ela devia ter no máximo uns 30 anos. Tá, eu não vou saber a idade dela certinho, também não faço questão de pesquisar. Mas é isso aí. Esse mundaréu de livro aí é o código dela. E ela fez isso aqui sozinha. Revisando isso aí tudo, tipo, por muito tempo, assim. Enfim, muito legal, né? As primeiras programadoras, então, os primeiros programadores eram mulheres, principalmente. O ENIAC também foi muito protagonizado por mulheres. Quem ficava enfiando lá os espetinhos nos buraquinhos era... Os pinos, no caso, né? Nos buraquinhos que eu não sei os nomes. Eram mulheres também, em grande parte, tá? Enfim, é isso aí, rapaziada. Bom estudo pra vocês aí. Um ótimo dia. Hoje tem evento XP, né? Então, boa sorte aí.